Seja bem-vindo ao canal Pit Exatas. Se você quer aprender matemática e física de uma forma fácil e simples, você está no canal certo. No vídeo de hoje você vai aprender sobre o conjunto dos números reais. Esse assunto que parece ser tão fácil, mas que muita gente se confunde. A partir de hoje você não vai mais se confundir e você vai saber identificar cada conjunto que cada número pertence. E se você gostar desse vídeo, curta, compartilha e não se esqueça de se inscrever no meu canal. Se você já é inscrito, muito obrigada. Vamos lá? Para começar, então, conjuntos numéricos, nós vamos estudar os números naturais, que são os números que entram dentro do conjunto dos números naturais, quem são os números que entram dentro do conjunto dos números inteiros. Quem são os números que entram dentro do conjunto dos números racionais? Quem são os números que entram dentro do conjunto dos números irracionais? E quem são os números reais? Então, a gente vai estudar nessa sequência. Já deixei os nomes dos conjuntos já certinho para a gente agora ir identificando o número que cada conjunto contém, tá bom? Para começar, então, os naturais. O conjunto dos números naturais, ele começa no zero, a partir do zero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, infinitamente. Então, um conjunto, quando ele é infinito, a gente representa com as reticências, né? Não tem fim. Porém, os números naturais não entram os números decimais. Então, vejam que só tem números exatos. É 1, 2, 3. Não tem 1,5, não tem 2,3, não tem 3,6. Então, não entra nenhum número decimal. Qualquer número que tenha uma vírgula, que tenha um número depois da vírgula, então são números decimais, né? Então, se a gente tiver 5,3 é um número inteiro e temos uma parte decimal, né? Então, esses números decimais, eles não entram dentro do conjunto dos números naturais. Não entram. Então, quem são os números naturais? A partir do zero, todos os números que não tenham quebradinhos. Então, não pode ter nada depois da vírgula. Tem que ser um número exato, tá bom? Então, essa é a regra para ser um número natural. Se aparecer para você um N, né, uma representação de número natural com asterisco, é porque significa que você tem que retirar o zero. Então, quem é que vai representar? Quem são os números que estão dentro do N com um asterisco? Então, o conjunto seria a partir do número 1. Então, a gente não coloca o zero. Então, quando o número, qualquer conjunto que aparecer para você sem o asterisco, com o asterisco, você vai retirar o zero daquele conjunto, tá? Então, a gente pode também representar assim, ó. N com asterisco é igual aos naturais sem o zero. Então, também seria uma outra forma de representar. Poderia ser representado assim também. Deixa eu pegar o lápis aqui de novo. Então, veja que tem que cuidar bem para não se confundir, tá? A representação, o símbolo dos números naturais é o N maiúsculo, com essa barrinha aqui do lado, tá? Então, essa é a representação do conjunto dos números naturais. Natural com um asterisco, retira o zero. Agora, vamos ver quem é o conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros também não entra decimal, então não tem número com vírgula. São números exatos. Porém, observe que os números naturais é do zero até mais infinito, então são somente números positivos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, só números positivos. Os números inteiros, o conjunto dos números inteiros, ele vai pegar de menos infinito, então pega números negativos, vou pegar aqui menos 3, menos 2, menos 1,
0, 1, 2, 3. Peguei só esses números para representar, mas na verdade, o conjunto dos números inteiros vai de menos infinito até mais infinito, porém, somente números exatos. Não vale nenhum número com vírgula. Então, os números decimais não entram no conjunto dos números inteiros, tá bom? Então, você tem que ter esse cuidado. Observe, apaguei aqui, peraí. Observe que o conjunto dos números naturais, agora aqui a gente consegue fazer algumas observações, né? O conjunto dos números naturais é 0, 1, 2, 3, 4, até mais infinito, né? O conjunto dos números naturais está contido dentro do conjunto dos números inteiros. Então, os números naturais eles pertencem ao conjunto dos números inteiros. Isso quer dizer que o conjunto dos números inteiros contém o conjunto dos números naturais. Então, essas observações a gente consegue fazer quando a gente escreve o número, né? Quando a gente escreve o conjunto com os elementos dentro, que cada número que está ali dentro é um elemento do conjunto. Então, a gente consegue visualizar isso, tá bom? Estou tentando explicar bem devagar, com calma, para não confundir a sua cabeça. Agora vamos ver, esse conjunto dos números racionais confunde tanta gente, mas vamos lá. O conjunto dos números racionais, gente, é o conjunto de todo número, qualquer número que possa ser escrito em forma de fração. Então, se um número pode ser escrito em forma de fração, por exemplo, A sobre B, onde A é um número e B também é um número, só que aqui tem uma restrição, o B não pode ser zero. Por que o B não pode ser zero? Porque não existe divisão por zero. 5 balas divididas para nenhuma criança, não existe essa divisão. Se a gente não quer dividir para nenhuma criança, a gente não quer fazer essa divisão. Essa divisão, ela não existe. Então, uma divisão por zero não existe. Então, os números racionais são quaisquer números que possam ser escritos em forma de fração, com o B diferente de zero. O B pode ser um número positivo, pode ser um número negativo, ele só não pode ser zero. Só isso que ele não pode ser. Então, vamos ver quem são os números que entram dentro do conjunto dos números racionais. Vamos começar avaliando se os números naturais e os números inteiros entram dentro do conjunto dos números racionais. Vamos fazer essa análise. Como o conjunto dos naturais está dentro do conjunto dos inteiros, eu vou avaliar então os inteiros. Se eu avaliar os inteiros e os inteiros pertencerem aos racionais, eu digo que os naturais também pertencem aos racionais, né? Porque os naturais estão dentro dos inteiros. Então, como é que eu vou verificar se os números inteiros pertencem aos racionais? Se eu conseguir escrevê-los em forma de fração, eu digo que eles pertencem ao conjunto dos racionais. Então, eu vou pegar aqueles números que eu escrevi ali, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3, e vou tentar escrevê-los em forma de fração. Será que é possível escrever esses números em forma de fração? Sim, é possível. Eu te digo que é possível por quê? Porque qualquer número que eu pegar do conjunto dos números inteiros, eu posso escrevê-lo sobre 1 e eu não altero este número. Então, se eu pegar menos 3 sobre 1, menos 3, escrevi em forma de fração, então é um número racional. Menos 2 sobre 1, menos 2 é um número racional. Menos 1 sobre 1, menos 1 é um número racional. 0 sobre 1, 0. Consegui escrever em forma de fração? Consegui. 0 sobre 1 dá 0. 1 sobre 1, 1. 2 sobre 1, 2. 3 sobre 1, 3. Qualquer número exato que eu pegar, tanto para o lado dos negativos quanto para o lado dos positivos, eu coloco o número 1 embaixo, eu não altero este número e ele continua, ele é escrito em forma de fração, eu consigo representá-lo em forma de fração e eu tenho, então, esse número como resposta. Então, na verdade, todos os números naturais, como os números inteiros,
eles estão divididos por 1. Todo número dividido por 1 é ele mesmo. Então, eu consigo escrever numa forma de fração e, na verdade, o 1 já está embaixo de todos os números, só que ele não aparece, porque o 1 no denominador não precisa aparecer. Então, eu consigo escrever em forma de fração com o b diferente de 0, e eu, então, digo que eles pertencem, tanto os naturais quanto os inteiros, pertencem ao conjunto dos números racionais, porque eu coloco o número 1 embaixo, eu não altero aqueles números, e eles são escritos em forma de fração, sem alterar, né? Então, a gente pode dizer que os números naturais pertencem ao conjunto dos números racionais, os inteiros também pertencem ao conjunto dos números racionais. Vamos ver agora outro grupo de números que estão dentro dos números racionais. Agora, eu quero te falar sobre os decimais. Nós temos 3 tipos de números decimais. Nós temos os decimais exatos, nós temos os decimais infinitos, que são as dízimas periódicas, e nós temos os decimais que não podem ser escritos em forma de fração, que são os decimais infinitos, que não são dízimas periódicas. Por exemplo, o número π. Por exemplo, as raízes não exatas. São números decimais, porque o que é um número decimal? É um número composto por uma parte inteira e por uma parte que tem um número depois da vírgula. Então, quando nós temos depois da vírgula um número periódico, um número que se repete, nós temos um decimal periódico, uma dízima periódica. Então, nós temos um decimal periódico. Esse decimal periódico é uma dízima periódica. Quando depois da vírgula nós temos um número que tem fim, por exemplo, 2,25, é um decimal finito. E quando nós temos depois da vírgula um número que é infinito, então nós temos um decimal infinito e que não tem como escrever em forma de fração. Então, dentro desse grupo de números decimais, nós temos 3. 2 desses grupos podem ser escritos em forma de fração, que são os decimais exatos. Então, vai entrar dentro dos racionais os decimais exatos e os decimais periódicos, que são as dízimas periódicas. Então, decimais exatos, os decimais periódicos, que são as dízimas periódicas, tá? Eles entram dentro do grupo dos números racionais, porque eles podem ser escritos em forma de fração. Agora, para quem não lembra, eu vou passar aqui um exemplo. Por exemplo, se a gente tiver 0,25, é um decimal exato e podemos escrever em forma de fração, podemos escrevê-lo como 25 sobre 100. E se nós quisermos escrever de uma forma simplificada, simplificando ele numerador e denominador por 25, nós vamos ter 1/4. Então, tanto 25 centésimos quanto 1/4 nos geram 0,25, nos geram um número decimal exato, tá bom? E vamos ver um outro exemplo aqui. Se a gente pegar o número 1,35, então se a gente pegar esse número e escrever em forma de fração, fica 135 sobre 100. Então, se a gente for dividir, vai dar 1,35, vai dar um resto zero, então isso é um decimal finito. Se eu pegar o número, sei lá, 2,3, então eu digo que é 23 sobre 10. Se eu for fazer a divisão, também vou encontrar 2,3 e resto zero, decimal finito. Agora, se eu pegar o número 2 nonos, esse número aqui vai me dar 0,222 infinitamente. Isso aqui é uma dízima periódica.
Então, esse número é um decimal periódico, é uma dízima periódica. Deixa eu pegar o lápis. Ficou juntinho aqui, mas tem uns 3 pontinhos aqui, identificando a dízima periódica. Toda dízima periódica, ela pode ser escrita em forma de fração. Tem um vídeo no meu canal ensinando como encontrar a fração geratriz de um número decimal, periódico. Se você não assistiu, te aconselho a assistir, a aprender a encontrar a fração geratriz de um número decimal periódico, né, de uma dízima periódica. Então, você tem que saber isso, você tem que saber que os decimais exatos, que são os decimais finitos, os decimais periódicos, eles têm uma fração geratriz. Eles surgiram de uma fração que ao ser dividida, porque uma fração é uma divisão, então, uma fração que ao ser dividida, gerou aquele número, ou gerou um decimal exato, ou gerou um decimal infinito. Então, como esses dois tipos de decimais, eles podem ser escritos em forma de fração, então eles pertencem ao conjunto dos números racionais. Então, quando você for questionado quais são os números que pertencem aos números racionais, você tem que dizer: os números naturais pertencem ao conjunto dos racionais, os números inteiros, os decimais exatos e os decimais periódicos, que são as dízimas periódicas. Esses são os números que pertencem ao conjunto dos números racionais. Agora, quem são o conjunto dos números irracionais, então, né? O conjunto dos números racionais são os decimais infinitos. Então, os decimais infinitos. Então, são aqueles números decimais que a gente não consegue encontrar uma fração geratriz para ele, tá bom? As raízes inexatas. Ai, ficou feio as minhas raízes ali. Raízes inexatas, né? O exemplo que a gente tem comum é o número π, tá bom? Deixa eu pegar aqui um exemplo de raiz, por exemplo, raiz de 6, qualquer raiz que não seja exata, tá? Raiz de 2. Essas raízes, elas entram dentro dos números irracionais, porque se você for verificar na calculadora raiz de 6, você vai encontrar um decimal que não vai dar um decimal periódico, você vai ver que depois da vírgula dá um número infinito. Então, todas as raízes que não forem exatas, elas entram no grupo dos números, no conjunto dos números irracionais. Outra coisa, as raízes exatas. Como as raízes exatas, por exemplo, raiz de 36 é 6. Então, as raízes exatas, elas pertencem ao conjunto dos números naturais e também ao conjunto dos números inteiros. Então, essa noção você tem que ter também, né? Por exemplo, se você tiver assim, ó, menos raiz de 64, aí você vai ver menos raiz de 64, o menos está fora da raiz. A raiz de 64 é 8, então dá menos 8. Então, menos 8, então menos raiz de 64, que vale menos 8, está dentro do conjunto dos números inteiros. Porque você pode pegar um exercício que pergunte, verifique em qual número, em qual conjunto se encontra um número tal. Aí vai te dar um número, por exemplo, menos raiz de 64. Então, você tem que ter essa noção de verificar se existe ou não existe a raiz. Lembrando que não existe uma raiz quadrada ou uma raiz com índice par de um número negativo. Então, se a gente pegar, por exemplo, fazer aqui no cantinho, ó, raiz quadrada de menos 64, essa raiz aqui, ela não existe. Porque não existe quando o índice é par. Se o índice for um número par, raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta, raiz oitava, raiz décima. Sempre que o índice da raiz for par, não existe um número negativo ali dentro. Então, quando for um número negativo e o índice for par, não existe. Se o índice for ímpar, existe. Então, nesse caso aqui, raiz quadrada de menos 64 não existe. Então, dentro do conjunto dos números reais, ele não se encontra.
tá bom? Ele existe só dentro do número do conjunto dos números complexos, que vai ficar para um próximo vídeo, porque hoje a gente vai ver só até o conjunto dos números reais. Então tá, então já vimos quem são os conjuntos dos números irracionais, né? Quem são os números do conjunto irracionais. E agora a gente vai ver. Então, ali no número π, né? Eu peguei o valor do π. E, na verdade, depois da vírgula tem uma sequência infinita de números. Coloquei só alguns, porque é infinito, então é um número muito, 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 muito grande, não tem fim. Coloquei só esses aqui para mostrar aqui para vocês, né? Então, que é um número decimal infinito, né? Porque nós temos os decimais infinitos periódicos, que são as dízimas periódicas, que são infinitos também, porém são periódicos, né? Tem repetição de período, que aqui eu peguei como exemplo 0,22222222, 0,25, 25, 25, 25, 25. Então, é um número infinito, porém com um período que se repete. Quando você tem um decimal e depois da vírgula não tem um período de repetição, é apenas um decimal infinito. Esses decimais infinitos, eles não podem ser escritos em forma de fração. Então, todo número que não pode ser escrito em forma de fração entra dentro dos números racionais. Então, fixa bem quem é cada número, né? Cada elemento que pertence a cada conjunto. Vamos ver agora quem é o conjunto dos números reais, então. Então, nós temos os números naturais, os inteiros, os racionais, os irracionais e o conjunto dos números reais. O conjunto dos números reais, ele é um conjunto que engloba, então ele é a união desses 4 conjuntos. Então, um conjunto que une todos os outros conjuntos é o conjunto dos números reais. Então, o conjunto dos números reais inclui os naturais, os inteiros, os racionais, os irracionais. Então, esse é o conjunto dos números reais. Então, quando você está resolvendo um exercício, por exemplo, uma equação de primeiro grau, o exercício fala assim: encontre o valor de x, sabendo que x pertence aos reais. Então, você pode encontrar como resposta um decimal infinito, você pode encontrar como resposta um decimal periódico infinito, você pode encontrar um número natural, pode encontrar o inteiro. Qualquer número que esteja dentro do conjunto dos reais vai ser a resposta. Se o exercício falar assim, encontre o valor de x para a equação, sabendo que x pertence ao conjunto dos números naturais, por exemplo. E aí você encontrou menos 5 como resposta. Você vai ter que colocar a sua solução como conjunto vazio. Porque se você encontrou menos 5 e o exercício te deu a condição de que tem que pertencer ao conjunto dos números naturais, menos 5 não pertence ao conjunto dos números naturais. Então, é importante saber cada número está dentro de qual conjunto. Isso é importante saber para você avaliar se a sua resposta vai ser conjunto vazio, porque você encontrou uma resposta que não pertence àquele conjunto que o exercício te deu como condição, ou se a sua resposta pertence ao conjunto que o exercício te deu como condição. Então, é muito importante. Tem gente que não dá muita bola para quando estuda os conjuntos, às vezes decora alguns números, mas é importante saber, e não é tão difícil. O conjunto dos números racionais é o que mais confunde as pessoas, então você tem que decorar os 4, entender esses 4. Os naturais pertencem aos racionais, os inteiros, os decimais exatos e os decimais periódicos. Esses 4. E aí você não se perde mais. Então é questão de se organizar. Vou te mostrar agora como é que a gente representa um diagrama de conjuntos com esses 5 conjuntos que nós acabamos de estudar. Então, esses conjuntos, né, os conjuntos numéricos que nós acabamos de ver, eles podem ser representados por um diagrama que é chamado diagrama de Venn. Esse diagrama ele serve para representar a relação
entre conjuntos na matemática, né? Então, a gente vai mostrar agora a relação dos conjuntos que nós acabamos de ver. O primeiro conjunto que nós vimos, eu vou pegar aqui, então, colorido para gente começar. O primeiro conjunto que nós vimos foi o conjunto dos números naturais. Então, vou fazer o conjunto dos números naturais menorzinho aqui. Então, esse vai ser a representação do nosso conjunto dos números naturais. Então, aqui dentro ficarão os nossos números naturais. Deixa eu pegar. Então, o vermelho vai ser o nosso conjunto dos números naturais. Agora, eu vou representar o segundo conjunto, que vai ser o conjunto dos números inteiros. Terceiro conjunto que nós vimos, o conjunto dos números racionais. Observe que os naturais, que são os vermelhos, estavam dentro dos inteiros. Então, eu já fiz ali, ó, os naturais dentro dos inteiros, né? Porque nós vimos que os inteiros, eles englobam os naturais. Então, eu fiz os inteiros englobando os naturais, pegando os naturais. Depois, nós vimos que os racionais, que são o terceiro conjunto, eles englobam tanto os naturais quanto os inteiros. Então, eu vou fazer aqui os racionais englobando o conjunto dos números inteiros e englobando o conjunto dos números naturais. Aí nós tínhamos um conjunto que estava à parte, que era o conjunto dos números irracionais, que ele não se mistura. Ele fica quietinho ali no canto, ó. Ele não se mistura com nenhum desses. Ele não entra dentro dos naturais, ele não entra nos racionais, ele não entra nos inteiros. Ele é um conjunto à parte. E temos um conjunto principal, um conjunto grandão, que vai englobar todos os conjuntos, que é o conjunto dos números reais. O conjunto dos números reais vai englobar os outros conjuntos. Então, eu vou representar aqui naturais, inteiros, racionais, irracionais e o conjunto dos números reais, que engloba os outros. Tudo que a gente viu em forma de elementos, a gente consegue representar com um diagrama de conjuntos, que é um diagrama que mostra a relação de um conjunto com o outro. Daqui a gente consegue visualizar também, ó, os naturais estão contidos dentro dos inteiros e estão contidos dentro dos racionais. Os naturais, os inteiros, os racionais e os irracionais estão contidos dentro dos números reais. Essas análises a gente consegue fazer através do diagrama de conjuntos. Então, você viu como é fácil? É só prestar bem atenção. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar pergunta aí nos comentários. Se você gostou da aula também, deixa aí um comentário me dando um apoio. E curte esse vídeo se você gostou. Indica ele para alguém que você sabe que possa estar aprendendo esse conteúdo, que vai fazer o Enem ou que vai fazer algum concurso, tá bom? E com o tempo eu vou ver se a gente faz uns exercícios também a respeito de cada conteúdo que eu tenho postado. O canal é novo, né? Eu tenho recém começado a fazer postagens, mas eu pretendo que a gente faça bastante exercício também sobre cada assunto, porque aí a gente consegue fixar bem. E se você quiser perguntar alguma coisa, pode deixar nos comentários que eu vou te responder. Me segue também lá no Instagram, @pitexatas, @pit_exatas, tá bom? Me segue lá então no Instagram e obrigada por ter ficado comigo até aqui. Obrigadão e até o próximo vídeo. Tchauzinho!